tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, especialmente agradecer ao Adriano, né, que é um colega que tem um papel bem especial na minha trajetória profissional. O Adriano foi meu preceptor na residência multiprofissional há alguns anos atrás. A gente não vai contar o tempo, né, Adriano? Faz um tempo já. Então, eu já fui apresentada, né? Meu nome é Carolina Alonso, eu sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2011. Eu me formei aqui em São Paulo, me formei na USP, fiz mestrado na USP, e depois eu passei no concurso, me mudei para o Rio de Janeiro, estou lá desde 2011, e eu sou, desde então, professora da disciplina de Ergonomia, Saúde do Trabalhador e Terapia Ocupacional e de Administração e Planejamento para Fisiofono e TO, na Faculdade de Medicina, né? E hoje eu quero compartilhar, assim, é importante falar um pouco da minha trajetória, não para falar meu currículo Lattes, mas é porque o que eu venho apresentar hoje para vocês, né, é uma fotografia que tem a ver com a minha formação, com a minha trajetória profissional. Algumas reflexões que eu vou compartilhar hoje têm a ver com esse meu papel hoje dentro da universidade, né, com a formação em terapia ocupacional, pensando na questão da saúde e trabalho, e que, só para dar um recorte do meu lugar de fala, que é uma coisa que hoje todo mundo... de onde eu estou falando e de qual é o meu ponto de vista, né? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a formação de terapia ocupacional na área de saúde e trabalho, mas, de antemão, quero destacar que eu trago mais reflexões e minhas inquietações do que direcionamentos, né? Eu vou compartilhar, primeiro, porque a gente está vivendo um momento de transformação do trabalho, o trabalho está passando por uma profunda transformação, isso vai ser tema da minha apresentação, mas no meio do olho do furacão é difícil apontar caminhos. Na verdade, eu vou apontar vários caminhos e vou compartilhar, então, essas inquietações com vocês, né? Então, diante disso, eu fico mais confortável para falar, né? Não vou direcionar nada, nem dar soluções, mas construir com vocês uma reflexão. Então, a minha apresentação ela foi estruturada em 2 eixos. O primeiro vai falar da centralidade do trabalho e a atuação do terapeuta ocupacional, que eu acho que é uma questão que a gente pensa pouco, a questão da dimensão do trabalho, a inclusão do trabalho em projetos terapêuticos singulares, nas diferentes clínicas de atuação da terapia ocupacional. Então, ela é mais do que uma reflexão sobre TO na saúde do trabalhador, que é uma clínica, que é a especialidade e tal. É uma reflexão sobre a dimensão do trabalho na atuação do terapeuta ocupacional. E, em seguida, a gente vai falar mais especificamente do mundo do trabalho, né, as transformações no mundo da produção que estão mudando os modos de trabalhar e como que isso impacta o trabalho da TO. Tá? Então, primeira coisa que eu queria apresentar, um conceito que eu gosto sempre de rever nas minhas apresentações, que é o conceito de centralidade do trabalho. Muitos autores... porque, muitas vezes, a gente associa trabalho à ideia de emprego. O emprego é um modo de trabalho contemporâneo, que a nossa sociedade estruturou. Mas o trabalho ele existe desde que o homem é homem, né? Por exemplo, quando a gente pensa sociedade de caça e coleta, a gente está falando do modo que aquelas pessoas se organizavam para sobreviver, caçando e coletando. Logo, o trabalho ele sempre existiu na história da sociedade. E por que ele é central, né? Ele é central para a constituição da sociedade. Eu acabei de dar o exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da sociedade de caça e coleta, porque fica muito explícito. Quando o homem, por exemplo, ele passa a cultivar, né, ele deixa de ser nômade para cultivar grãos, isso
ele aprende a agricultura, isso transforma o modo de organização daquela sociedade, completamente. Então, o trabalho ele é muito importante para a estruturação da sociedade, não da nossa sociedade, de todos, né? Porque o trabalho é tudo que o homem faz na natureza para sobreviver. Então, e ele também é muito importante para a construção da identidade dos sujeitos. Então, ele tem uma centralidade social, macro, mas ele tem uma importância também no individual. Porque eu costumo falar para os meus alunos, trabalho com jovens, né? Quando você vai para a balada, pergunta o nome da pessoa, depois você pergunta, o que você faz? Eu vim aqui, a primeira coisa... Não, e uns alunos estão falando que não é mais assim. Mas, na minha época, era assim. A gente perguntava o que você faz. Porque a gente está falando da nossa identidade. Quando eu falo do que eu faço, eu falo da minha identidade. Né? Então, eu me apresento, sou terapeuta ocupacional, sou professora, eu estou falando da minha identidade. E ele tem um fator, vários autores que vão estudar isso. Eu estudo bastante um autor da psicodinâmica do trabalho, que é o Christophe Dejoux, e ele vai trazer a importância do trabalho para a constituição da subjetividade e da identidade dos sujeitos. Por outro lado, o trabalho é a atividade de participação do adulto mais importante no seguinte sentido, e aí eu já estou contextualizando na sociedade, na nossa sociedade. Por quê? Eu passo mais tempo no trabalho do que em casa, muitas vezes. Né? É onde a gente faz amizade. Né? Então, ele é o palco privilegiado das trocas sociais do adulto, seja economicamente, para eu me sustentar. Né? Então, quando você pega uma pessoa que é alijada do mundo do trabalho, por exemplo, uma pessoa é um usuário do CAPS, uma pessoa com sofrimento psíquico que nunca ganhou dinheiro mesmo. E aí ele chega em casa com um salário mínimo. Mudou. O papel dele mudou. E porque ele entra num circuito de trocas que é diferente e que é importante. Que é importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E, por último, porque quando a gente pensa nesses 3 primeiros itens, a gente pode pensar o trabalho como um direito. Então, muitas vezes, a gente fica pensando com um lado do trabalho. O trabalho adoece? Sim. As pessoas morrem no trabalho? Sim. Isso é uma questão, e a gente tem que intervir para transformar esse trabalho. Por isso que eu sou ergonomista. Fui estudar ergonomia para transformar o trabalho. Mas o trabalho não é só isso. Né? O trabalho ele também é fonte de prazer, de desenvolvimento da identidade, de tudo isso que a gente está conversando até agora, e, portanto, o trabalho é um direito, e um direito de todos. O trabalho digno é um direito de todos. Então, esse conceito de centralidade do trabalho é a base estruturante para pensar a atuação do terapeuta ocupacional nesse contexto. Né? E, por isso, eu sempre faço uma cola, porque eu tenho medo de falar muito. Eu faço um roteirinho para não fugir do script. Né? Então, é muito importante, quando a gente tem essa base para pensar a atuação do terapeuta ocupacional, romper com análises abstratas e descontextualizadas do universo do trabalho e da subjetividade. Né? O trabalho tem dimensões concretas e subjetivas, mas que elas não podem ser olhadas de forma descontextualizada ou só na reflexão e tal. Se eu entendo que o trabalho é a atividade central da vida do adulto, o palco privilegiado das suas trocas sociais e um direito, logo, eu também entendo que o trabalho é uma dimensão que deve ser incorporada nas mais diferentes práticas clínicas do terapeuta ocupacional. E aqui eu venho advogando já há algum tempo a desconstrução da ideia de que a abordagem do trabalho tem que ficar exclusiva dos terapeutas ocupacionais que atuam nesse campo. Para mim, o tema do trabalho ele é
transversal a muitos campos de prática da terapia ocupacional. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Duas populações classicamente atendidas pela terapia ocupacional. Então, pessoas com deficiência. Então, ou é uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral que cresceu, virou um adulto, vai ser incluído no mundo do trabalho. Né? Inclusão escolar vai ser incluído no mundo do trabalho. Ou é outro caso, é um adulto que estava trabalhando e teve uma lesão medular, ou teve um acidente de trabalho e vai ser atendido pelo terapeuta ocupacional. Uma pessoa que estava trabalhando numa prensa e teve a sua mão esmagada por conta de um acidente de trabalho. Isso aqui eu estou falando como o trabalho está atravessado no cuidado das pessoas com deficiência. Então, pode ser uma pessoa que vai ser incluída no trabalho, porque teve uma deficiência congênita, alguma coisa. Pode ser uma pessoa que vai precisar de adaptação do trabalho, de adaptação no trabalho, porque teve uma doença adquirida, porque ao longo da vida. Pode ser uma pessoa que está sendo atendida porque tem uma lesão, uma deficiência decorrente ou uma doença relacionada ao trabalho, uma LER-DORT, por exemplo, uma doença causada pelo trabalho. No campo da saúde mental, a gente tem inúmeras políticas de geração de trabalho e renda e de inclusão de pessoas com sofrimento psíquico no trabalho. Ou seja, isso daqui. Então, assim, todo CAPES tem lá a política da economia. Eu já não sei mais, né, falar de política pública nesses tempos. É complicado, porque eu tenho medo de falar, olha, essa lei não existe mais, mas até então, a Ecosol, a economia solidária, é pauta da rede de atenção psicossocial. Mas outros campos que são menos visíveis, onde o trabalho está inserido, por exemplo, contexto hospitalar. Carol, mas o cara está internado. Mas eu tenho inúmeras revisões sistemáticas da literatura que apontam que o retorno ao trabalho de sobreviventes de câncer, as pessoas estão sobrevivendo ao câncer. Elas têm que voltar ao trabalho. A maioria da literatura internacional aponta o terapeuta ocupacional como ator-chave do processo de retorno ao trabalho de sobreviventes de câncer. Sabe o que eu faço na minha disciplina? Eu levo os alunos para visitar a enfermaria de oncologia para aprender a colocar o trabalho em pauta. Então, perguntar se aquela pessoa trabalhava, com o que ela trabalhava, se ela quer voltar ao trabalho, se está aposentado, se acha... Para começar a estimular esse raciocínio. Outro campo, por exemplo, o TO social. Trabalho com migrantes e imigrantes. É uma população que, cada vez mais, então, essa população tem que ser incluída no trabalho. Que trabalho que eles vão... que lugares que eles vão ocupar no mundo do trabalho? Aí sempre falo, criança, aí fala, mas criança não trabalha. Realmente, não sou a favor do trabalho infantil. Mas, por exemplo, quando a gente vai ver crianças com doenças crônicas, internadas a longo termo em hospitais, como que fica o trabalho do cuidador de crianças com doenças crônicas ou com deficiência, que, às vezes, a mãe tem que deixar o trabalho para cuidar da criança? Que impacto tem na vida dessa família? Pode ser uma questão de renda, pode ser uma questão da construção da identidade daquela mãe que vira só cuidadora. A questão de geronto, né, do envelhecimento. Então, a preparação para a aposentadoria é uma questão. E uma outra questão que vai fazer parte da nossa realidade daqui para frente é como as pessoas vão ficar trabalhando por mais tempo, elas vão demorar mais tempo para se aposentar. A adaptação ao trabalho, a adaptação do trabalho é para pessoas que vão ter questões inerentes ao processo natural de envelhecimento, diminuição da acuidade visual, às vezes até problemas osteomusculares que vão exigir que a gente reflita e pense sobre isso. Então, essa primeira parte da minha da apresentação é para a gente começar a desconstruir essa ideia
que a questão da saúde e trabalho é uma questão só para o terapeuta ocupacional especialista nesse campo, ou desta área, né? Eu tenho advogado muito sobre a transversalidade do trabalho como pauta para a atuação do terapeuta ocupacional em diferentes clínicas, né? Então, só reforçando a ideia, né? A gente pode atender doenças relacionadas ao trabalho. Quando eu penso a transversalidade, então eu posso estar atendendo uma doença relacionada ao trabalho no meu consultório, lá, como falei, uma mão esmagada, uma epicondilite, na reabilitação de membro superior, por exemplo, isso vai aparecer muito, né? Tem uma ex-aluna, agora colega, que fez uma revisão sistemática sobre a vulnerabilidade da mão nos acidentes de trabalho, que assim, é muito patente que a mão fica muito exposta e os efeitos de você ter uma lesão em membro superior para a perda da sua capacidade, da atividade e participação, né? Outro, eu posso ter um adoecimento que me impede o trabalho. Não é causado pelo trabalho, por exemplo, uma pessoa tem câncer e ela não pode trabalhar naquele momento, mas que ela, em algum momento, ela vai querer retomar essa atividade na vida dela. Outra questão é o trabalho precário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, hoje, a gente vive um momento de intensa precarização do trabalho. E a outra questão é a falta de acesso ao trabalho, que é a questão da inclusão de pessoas com deficiência ou com sofrimento psíquico no trabalho. Então, quando a gente tem esse quadro, fica claro que o trabalho está atravessando as diferentes práticas clínicas do terapeuta ocupacional, né? Mas a questão crítica, que para mim, é que, apesar disso ser muito óbvio quando a gente para fazer essa reflexão, o trabalho, de fato, não tem sido incluído na pauta do cuidado nas nossas práticas. Assim, né? Eu falo para os alunos que, para mim, a minha disciplina, assim, eu não consigo conquistar muitos corações. Os alunos gostam muito de ir para integração sensorial, trabalhar com criança, saúde mental, saúde do trabalhador. Não... Mas eu falo que a minha disciplina, ela tem para mim, se os alunos saírem da disciplina pensando que a cada avaliação, a cada anamnese, eles têm que perguntar: você trabalha? Com que você trabalha? Ou já trabalhou? Ou quer trabalhar? Se isso for incluído, para mim, a disciplina já valeu. Assim, né? Não tenho a pretensão de ter vários alunos. Quer dizer, até tenho, mas, para não me decepcionar muito, eu baixo um pouco a minha expectativa. Mas, se os alunos saírem da disciplina com essa perspectiva, para mim, a disciplina já valeu, né? E uma coisa, eu falei muito de ponto de vista, eu acho que tudo isso que eu tenho apresentado, eu falo assim, mas qual o meu ponto de vista, né? Eu, desde a graduação, me interessei por saúde do trabalhador, eu estudei isso, eu trabalhei um tempo com a professora Salma Lankman na USP, fiz o meu mestrado com ela. Então, de certo modo, mesmo quando eu não estava na saúde do trabalhador, eu tinha um treinamento que me fazia enxergar essa dimensão, né? Então, por exemplo, no meu trabalho no NASF, eu trabalhei muito tempo no NASF. Quando eu ia fazer uma visita domiciliar e eu via uma costureira e ela se queixando de dor lombar, eu automaticamente perguntava onde que ela estava trabalhando, descobria que ela era quarteirizada, não era nem terceirizada. E aí eu já fazia essa reflexão, para mim era muito lógico, óbvio e fácil de fazer essa reflexão e colocar, ou então uma lesão que chegava, que eu associava a um acidente de trabalho. Mas o meu ponto de vista não é por acaso que eu botei uma máquina fotográfica analógica antiga, porque o meu ponto de vista tem a ver com a minha formação e tem a ver com a minha experiência, que é uma experiência dessa época. Mas será que a minha experiência serve
para o mundo de hoje, né? O que eu falo assim, a minha experiência é ancorada no mundo que eu vivi na minha formação e na minha prática profissional, mas será que ela serve, a minha experiência, para a formação dos meus alunos, dos meus estudantes? Eu acho que não. Eu acho que isso daqui permanece, que é a essência do trabalho, vetor de integração social e formação de identidade, requer corpo e mente, demanda superação de obstáculos e resistência, proporciona aprendizado e desenvolvimento da experiência, que é aquele papo da centralidade do trabalho. Isso, para mim, permanece, mas a gente está vivendo uma transformação profunda do mundo do trabalho hoje. Então, assim, o que eu destaco aí que tem me chamado bastante atenção? Primeiro, o desenvolvimento super acelerado. Esse super aqui não é de muito acelerado, de tecnologia de ponta. Então, por exemplo, internet das coisas, que é esse negócio do seu celular acender a luz da sua casa, ligar o forno, que parece coisa do futuro, não é mais. A internet das coisas é uma realidade. Big Data, uso de inteligência artificial, que a gente chama de learning machine, a máquina que aprende sozinha com inteligência artificial. Então, como o Facebook aprende o que você gosta e fica te mandando aquela propaganda, isso daí é realidade assim, total. Eu abro meu Facebook, é só bolsa e sapato o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É um desespero, né? A fabricação aditiva, que é a impressora 3D, isso daqui também, barato, baratíssimo. A gente fica fazendo um monte de adaptação de EVA e a gente tem que aprender urgente. Eu não sei se eu vou ter tempo de aprender, mas os meus alunos têm que aprender a usar os softwares de impressão aditiva ontem. Não é hoje, não, é ontem. Né? E o trabalho ele passa a ser pautado por tudo isso. Transformação do processo produtivo com a criação de novo tipo de trabalho e extinção de outros trabalhos. Então, por exemplo, minha filha de 11 anos virou para mim e falou assim, eu quero ser youtuber. Falei, o que é isso, menina? Mas depois eu vou até mostrar casos de terapeutas ocupacionais que são bem-sucedidos no YouTube. Desenvolvedor de ambientes virtuais, essas profissões não existiam. E sabe uma profissão que, no último Congresso Mundial de Ergonomia, está fadada a desaparecer? O cara da TI. Porque a internet, ela vai ficar, a tecnologia vai ficar tão amigável, tão fácil de usar, que você não vai precisar mais de apoio. Uma coisa assim... E a questão da sustentabilidade, né? E sustentabilidade do modelo produtivo baseado na manufatura, ou seja, a natureza não aguenta mais. A questão da sustentabilidade é uma pauta que a gente também tem que refletir sobre ela. Por outro lado, a gente também vive um fenômeno global de desregulamentação das condições de trabalho, por meio desse modelo que chama Zero Hour Contract, que é a uberização do trabalho. Carolina, o que é isso? É o seguinte, eu te contrato sem ter que te pagar nada. Por exemplo, o cara que entrega o Rappi, lá, o da bicicleta, ele não é funcionário do Rappi, ele não é funcionário do restaurante, ele não é seu funcionário. Ele não é funcionário de ninguém. Ninguém é obrigado a dar um piso salarial para ele. Por isso que é um contrato de 0 horas. Eu não tenho contrato nenhum com você, na verdade. Se você trabalhar, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Carol, mas isso daí é do Rappi. Gente, a uberização do trabalho em saúde, a uberização da educação, a uberização da manicure. Eu vi um aplicativo de manicure esses dias. É um caminho sem volta. A gente não pode mais discutir trabalho do século XX no século XXI. A gente está falando de outro tipo de trabalho aqui, outra coisa. E a China como oficina do mundo. Né? Então, aqui, ó, uberificação, a exploração, isso acontece no Brasil e na Alemanha. Isso acontece no Brasil e na Nigéria. É um fenômeno global
que é essa questão da ultraprecarização do trabalho. E aí a gente vê, né? Eu falo assim, vê internet das coisas, e vê não sei o quê, ao mesmo tempo, convivendo com esse tipo de trabalho no Brasil. Então, a gente tem do mais sofisticado, do mais avançado, até condições de trabalho que são análogas à escravidão. Né? E aí, mais alguns apontamentos. A indústria não é mais o motor... Meu tempo está acabando. Um pouco rápido nesse para chegar na parte que eu quero. A indústria não é mais o motor da economia. Esse papel agora é legado ao setor de serviços. A dimensão material da produção de bens e serviços é menos relevante, porque, por exemplo, um iPhone. O iPhone é feito lá na China. A dimensão material dele, o software, o plástico, o vidro, não é o que agrega valor a ele. O que agrega valor a ele é o design, são as atividades imateriais, é a tecnologia. Tanto que a riqueza que é produzida, por exemplo, quando você compra um telefone celular de ponta, não fica na China. Ela fica nos Estados Unidos, porque é lá que você vai ter essa dimensão imaterial. Dos modos analógicos aos modos digitais de tratamento da informação, isso todo mundo está vivendo, né? Ninguém mais. Todo mundo está aí acessando o Google e tem acesso a tudo. Eu gosto muito de um professor lá da França que fala assim, que muita informação mata a informação. A gente está vivendo uma época que, assim, antes tinha poder quem tinha conhecimento. Hoje, todo mundo tem conhecimento. Tem poder quem sabe diferenciar o joio do trigo, porque no meio desse mundo de conhecimento tem muita coisa. Gente, tem revista científica que não fala, não, mas eu vi um artigo na revista científica. Tem revista científica, a gente chama dos periódicos predatórios na China e na Índia, que não serve para nada. Assim, então, você tem que aprender a separar. E a questão, mais uma vez, da ecologia e da sustentabilidade do trabalho. E aí eu chego, qual o papel do TO nesse contexto? Quais são as... Porque assim, a encomenda do evento era falar um pouco do passado e pensar no futuro. Primeiro, a gente pode atuar no desenvolvimento de novas tecnologias. A gente tem uma contribuição singular, porque nós somos analistas especialistas da atividade humana, né? E desenvolver produtos e serviços que respondam aos problemas que podem emergir desse novo modelo. Como? Atuar na fronteira entre o homem e a tecnologia. Então, assim, a indústria 4.0 é a que usa Big Data, a digitalização do trabalho. Então, assim, como que fica o papel do homem nesse modelo industrial? Porque, assim, alguém vai ter que operar o robô. Essa interface entre o homem e a tecnologia eu aposto que seja um lugar importante para o TO ocupar. O negócio começa a piscar aqui. Funcionamento de sistemas autônomos, inteligência artificial, robô, veículo autônomo. Isso daqui é caminho sem volta. Tem muitos autores que falam que isso que a gente está vivendo não é uma crise, porque crise passa, é uma transformação. Né? E saúde no trabalho, pensar novas tecnologias. Então, por exemplo, exoesqueleto, já ouviram falar de exoesqueleto para levantamento de peso, os eye trackers, que são para ver para onde o trabalhador está olhando, o controle através do olhar. Isso, gente, eu vou para congresso fora do Brasil, isso, realidade aumentada e realidade virtual para reabilitação, gamification, quem nunca ouviu falar? Isso daí já é realidade, isso não é o futuro, isso não vai chegar. A gente só tem que aprender como que a gente lida com isso e com os efeitos disso. Quais as competências que eu enxergo que o TO tem que ter para atuar nesse contexto? Uma, a gente já tem. Eu acho que o TO já trabalha bastante com essa visão multidisciplinar e sistêmica. Aprendizado a partir da prática. Então, assim, não é eu estudo uma coisa e vou aplicar aquilo que eu estudei para resolver. Não, é assim, eu enxergo um problema,
é ver o problema e pensar em soluções sob medida para aquele problema, e não aplicar o conhecimento que eu tenho para solucionar aquele problema, porque muitas vezes o conhecimento que eu tenho não vai bastar para resolver aquele problema. Prática baseada em evidências, gente, urgente para a terapia ocupacional. Urgente. A gente não pode mais ter o discurso, por que você recomendou isso? E não, porque o paciente gostou. Porque isso... Não. Qual é prática baseada em evidências? Sempre. Muitas coisas que eu advogava há muito tempo, por exemplo, questões polêmicas em saúde do trabalhador, alongamento como ginástica laboral. Não existe nenhuma evidência científica que alongamento previne Ler-Dort. Quem fala isso não sou eu, são revisões sistemáticas registradas na Cochrane. O que previne Ler-Dort é exercício de fortalecimento. Então, como que eu vou vender para uma empresa uma ginástica laboral se eu sei que não previne lesão? O uso de cinta lombar também não tem nenhuma evidência que previne lesão. Então, sempre, e cada vez mais, prática baseada em evidências. Ampliar a formação do TO, incorporando novas tecnologias. Fabricação aditiva, que é as impressoras 3D, gamification, metodologias de projetos participativos ou centrados nos usuários para desenvolvimento de software e etc. Alguns exemplos de outras áreas que não são da área de saúde e trabalho, mas que eu acho que a gente pode usar para se inspirar. O Juei é um aplicativo, é de uma colega brasileira que é professora da Universidade de McGill, no Canadá. Ela estudou comigo aqui na USP, que é a Keiko Thomas. A Keiko estuda aumento de participação social de crianças por meio do lazer. Então, ela, com a equipe dela, criou esse aplicativo, que é um aplicativo de geolocalização. Por exemplo, eu sou mãe, acho um parquinho adaptado. Eu vou e localizo aquele parquinho no aplicativo, tipo um TripAdvisor, e dou uma avaliação e tal. Achei uma sessão de cinema. E assim vão ampliando as possibilidades de lazer para crianças com deficiência no Canadá. Por que não a gente ter um desse para a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho? Que vai mapear os cursos, serviços, formação ligados às empresas das pessoas com deficiência, por exemplo. Outro exemplo de outra área, não sei se vocês conhecem, é um canal do YouTube que chama Manual do Mundo, que é de uma menina que conheci ela na USP também, a Mariana Fúfaro, uma terapeuta ocupacional, que cria conhecimento para crianças sobre mais diversos tipos de atividade. Milhões de seguidores. A Maria é super bem-sucedida aqui. Então, criação de conteúdo em mídias digitais. Conteúdo de qualidade. Esse daqui não é um canal bobinho, não. Um canal de muita qualidade, o canal dela. Por que não a gente criar alguma coisa nessa área da saúde e trabalho? E aí, o que eu deixo de... Eu posso voltar? Você quer tirar foto? Tá. A perspectiva. Quais as necessidades que ainda não têm solução, ou que as soluções existentes precisam ser aprimoradas no campo da saúde e trabalho, que o TO pode ajudar a responder? Meu tempo já acabou há um tempo, então não vou me alongar muito. Minhas considerações finais, né? Retomo. Se o trabalho tem um papel central na vida do adulto, então essa atividade deveria ser tratada na formação dos profissionais de saúde a partir de diferentes pontos de vista. Ou seja, o estudo do trabalho não deve se restringir a uma disciplina ou um grupo de disciplinas na formação. Não podemos mais tratar a atividade de trabalho no século XXI como ela foi tratada no século XX, porque ela é outra coisa. É isso. Se alguém quiser continuar essa conversa comigo, esses são os meus e-mails. Eu vou ficar muito feliz de trocar uma ideia. Agradeço.